A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenado pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a grata satisfação de receber mais uma vez aqui nesta casa o Dr. André Oliveira Marcelino, que irá proferir palestra sobre o tema Contratos Eletrônicos. Dr. André é advogada, especialista em Direito do Consumidor pela UniFMU, Direito Contratual pela PUC São Paulo e em Direito Digital pela GV Law e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. Dr. André, transmito um abraço do Dr. Humberto e desde já passo a palavra a Vossa Excelência. Contratos eletrônicos é uma coisa que é voga, né? É o momento, eu acho que a gente está falando muito sobre isso. A minha ideia, nesse momento, é trazer para vocês um pouquinho da ideia do que são esses contratos, porque como que é o nosso dia a dia? Na verdade, a gente vive esses contratos totalmente, todo dia. E é isso que falta para a gente ter essa noção, para poder também passar para os nossos clientes, para entender o que é esse contrato, porque ele quebra aquele paradigma do contrato escrito, assinadinho por todo mundo, que a gente está tão acostumado. Então, a gente vai começar com o conceito. O que ele é? Ele utiliza uma rede de computadores para fazer o quê? A manifestação e a instrumentalização da vontade. Então, em vez de você ter aquele meio do papel, você tem através de uma rede de computadores. Mas lá está a manifestação, lá estão as partes dizendo que concordam com aqueles termos. E o que ela tem de distinção é isso, é a técnica de informação, que é o uso da rede. E uma distinção que é importante também fazer é aquele contrato derivado de informática. O que eu quero dizer? Imagina que uma empresa está contratando uma empresa de desenvolvimento de software para desenvolver o site dela. Ela vai lá e faz de papel aquele contrato usual nosso. Isso é um contrato de informática, de meios eletrônicos? Não, ele é um contrato derivado de informática. Por quê? Porque o meio que ele está falando é um meio de informática. Então, é isso que a gente tem que ter a noção, que o contrato eletrônico não significa que o objeto tem relação com um objeto ligado à informática, por exemplo, a elaboração, a criação de um site, mas sim o meio que está sendo feito. Isso é um contrato eletrônico. Então, por exemplo, quando você entra num site como uma Americanas e vai lá e faz uma compra, você está firmando um contrato eletrônico. Falando um pouquinho sobre regulamentação. A principal que a gente tem em regulamentação chama UNCITRAL, que é uma legislação de direito comercial internacional. Ela foi a primeira grande lei sobre o assunto. Ela fala sobre oferta e aceitação, que ela pode ser a mensagem eletrônica. Então, ela foi a primeira parte internacional, mundial, que permitiu que mensagens eletrônicas trocadas valessem como um contrato eletrônico. E não deixa de ser válido um contrato pelo fato dele ter sido celebrado eletronicamente. Então, ele foi lá e falando, olha, sendo celebrado eletronicamente, ele é contrato para todos os fins. Foi aí que começou a legalizar isso mundialmente falando. E a gente também tem a Convenção das Nações Unidas sobre o uso da comunicação eletrônica, que ele reforça, ele veio trazer muito a segurança jurídica, que é uma preocupação que você tem de saber que aquela pessoa que está daquele outro lado é realmente aquela pessoa. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação específica. Mas o que a gente tem? A gente vai ter aí a aplicação de algumas normas do Brasil. Primeiro, o Código Civil. A gente vai conseguir aplicar o 107, falando que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O que a gente está falando aqui? Um contrato de compra e venda básico pode ser feito por meio eletrônico, ser um contrato eletrônico sem nenhum problema. Agora, uma compra e venda de um imóvel que a lei exige que seja registrado em cartório, não tem como hoje ser um contrato eletrônico. Esse é o principal ponto. Aí o 225, o que ele vai falar? As reproduções, quaisquer outras reproduções eletrônicas ou de coisas, fazem prova plena delas, se a parte contra quem exibidos não lhe impugnar a exatidão. Ele está dizendo exatamente que aquilo vai ser uma prova. Então, num questionamento, aquele contrato vai ter validade, a não ser que a pessoa alegue que não foi ela que firmou o contrato. A princípio, se ela não fizer esse tipo de alegação, ele é válido. Além disso, a gente tem um decreto, que é o 7962, de 2013. Ele é o regulamentador do CDC, quanto à contratação no comércio eletrônico.
Essa é a primeira lei que realmente está mais próxima dos nossos contratos eletrônicos. Por quê? Porque é ali no comércio eletrônico que a gente tem o volume de contratos, né? O que a gente estava falando de ir num site e fazer uma compra. Ali está toda a regulamentação, trazendo algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, o site tem que ter um telefone, ele tem que ter o CNPJ. Por quê? Para você poder fazer o reconhecimento naquele momento. Então, isso te permite, num segundo momento, ter a garantia de poder, numa eventual ação judicial, garantir que você vai conseguir localizar aquele site, porque muitas vezes o que acontece é isso, aquele site não existia, os PROCONs tinham um volume gigantesco de reclamação e não conseguia nem sequer ir aos juizados, porque você não sabia quem era aquele. Tentava fazer uma busca pelo juiz para tentar descobrir quem é a pessoa daquele site, né, o responsável, se aparecia às vezes com um e-mail de um país da Ásia. Então, esse decreto foi um marco importante, ele é relativamente novo, 2013, e que começou realmente a regularizar e, com isso, permitiu dar mais credibilidade a esse comércio eletrônico. A gente também tem a medida provisória 2200, de 2001, que é a que trata da infraestrutura das chaves públicas. Por que isso é importante aqui? Porque o contrato eletrônico com maior garantia é aquele que a gente vai ter a chave eletrônica. O que é a chave eletrônica? É o que a gente tem na nossa carteira da OAB. Então, hoje, quando a gente entra com a carteira da OAB para acessar, por exemplo, um tribunal, a gente tem 2 chaves eletrônicas que a gente faz de garantia. Essa legislação está garantindo isso. Ela garante, ela confirma quando aquele documento entrou com aquela senha que é daquela pessoa. Então, esse é o contrato eletrônico realmente válido e que a gente acredita que no futuro vai ser utilizado. Então, por exemplo, 2 empresas, que hoje eles têm o CNPJ, que funciona também como a chave pública, eles vão, cada um do seu lado, os diretores dessa empresa, o representante legal, colocam os seus cartões, põe sua senha e se certifica daquele contrato. E isso é o que se espera que vai se tornar os contratos eletrônicos no futuro. Já existem algumas empresas trabalhando dessa forma, mas muito pontualmente. E, por fim, a gente tem o Marco Civil da Internet, que acabou regulamentando um pouco as garantias da internet. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é a 12.965. Bem, vamos falar um pouquinho da parte teórica. Classificação do comércio eletrônico. O comércio eletrônico, quanto à forma, ele pode ser direto ou indireto. O que isso muda? Imagina o seguinte, você vai na loja da Microsoft e compra o sistema operacional do Word, da Microsoft Office. E lá no próprio site, eles te dão um link e você acessa aquele link. Você fez um contrato de compra e venda, você adquiriu, mas foi tudo via rede, não existiu nada físico depois. Então, a gente chama isso de direto. O indireto é aquele que você vai numa loja, no caso, e você faz a compra pela internet e eles te mandam o DVD, por exemplo, ou o CD que seja. E aí você vai ter indireto por quê? Porque você fez por ele, mas você não recebe por ele, você recebe por um outro meio, que é o meio físico. Então, isso não muda o contrato eletrônico em si. O que acontece é realmente o modo, a forma dele ser entregue. E aí a gente tem quanto aos participantes. A gente tem 4 possibilidades de contratos. O B2C, que é o consumidor e o negociante, a empresa, que é sim o mais comum no dia a dia, que é regulado pelo CDC. Então, essa relação, quando alguém faz uma compra num site de uma Americanas, de um Submarino, ela está tendo uma relação de consumo, ela está fazendo um contrato eletrônico e, por isso, ela vai ter direito a usar as regras do CDC e, subsidiariamente, o Código Civil, quando for mais adequado para o consumidor. A gente tem um volume muito grande, que é o B2B, que são 2 empresas trabalhando, aí a regulamentação é pelo Código Civil como regra, a não ser que uma delas seja no final destinatário, mas é o que a gente está vendo, que está começando a ganhar força os contratos eletrônicos, que foi o que eu comentei, 2 empresas com chaves públicas fazendo essa negociação. A gente tem algo que é o C2C, que é muito comum nos casos de leilões. A gente acaba tendo uma relação 2 consumidores, mas o que você tem? Na verdade, você tem uma pessoa jurídica interferindo aí, por exemplo, o Mercado Livre, mas ela é uma intermediadora. Esse é um caso que tem muito problema sobre a responsabilidade dessa empresa intermediadora. Em regra, as decisões vão entendendo que essa leiloeiro aplica-se o CDC, porque entre as 2 pessoas físicas aplicaria-se a princípio o Código Civil, mas teria essa aplicação. Isso não é unânime, nós temos jurisprudência para todos os lados.
Por exemplo, o Mercado Livre, se você for ler os termos de condições, porque você tem que se filiar aos termos e condições dele para poder fazer a compra, você vai ver que ele realmente tenta se excluir ao máximo dessa responsabilidade. Infelizmente, o Marco Civil tinha algumas previsões nesse sentido que não foram aprovadas, então ela continuou muito ampassando sobre o assunto, e aí é uma questão de a gente tentar uma jurisprudência para se consolidar. Hoje ainda não existe. Eu acredito que é muito mais, quando você está usando, por exemplo, um site como é o caso do Mercado Livre, eu cito aqui por ser o mais famoso, você está usando porque você acredita que tem uma credibilidade de uma pessoa jurídica, a segurança de uma pessoa jurídica, né? Porque é diferente de você ir lá ver uma propaganda de uma pessoa física em um lugar aberto e fazer aquisição. Então, eu acho que tem sim essa responsabilidade, porque aquilo traz para a pessoa a vontade de fazer aquela compra, uma segurança. E você tem o G2B, que é o governo com uma empresa, e que você vai regular pelo direito administrativo e o Código Civil. Já está acontecendo isso em licitações, em pregões. Alguns casos eles já estão fazendo dessa forma, usando a internet para isso. Exemplo, simploriamente, o pregão eletrônico, ele é dessa forma, mas depois eles formalizam por um contrato escrito. Alguns volumes muito pequenos, alguns órgãos públicos, principalmente no Sul, que eles têm essa tendência de ser um pouquinho mais modernos, né? Eles já vêm usando tudo pela internet. Então, a empresa se cadastra no site deles, fala o valor, faz-se uma espécie de um leilão, aquela que ganhou, que saiu vitoriosa, ao final aquilo já é uma homologação. E vem funcionando relativamente bem e facilitando e permitindo que empresas que não tenham representante naquele lugar possam atuar de uma forma mais fácil. Então, vem sendo bem interessante. Bem, e esse contrato eletrônico, o que a gente tem de grande problema? O que vem enfrentando? Provar sua existência é um problema sério. Provar que realmente houve a manifestação e a segurança da informação. Então, o que a gente se preocupa com esses pontos? Provar sua existência. Olha, eu realmente assinei, vamos falar entre aspas, aquilo. Eu realmente quis fazer aquele contrato. Como que foi? Aquela pessoa que firmou, que deu, por exemplo, no caso de uma compra que você faz por cartão, era aquela pessoa? Como que você vai ter a segurança? A segurança é pela assinatura digital. Essa, que é o que a gente estava falando do ICP, é onde a gente vai ter realmente a garantia de quem está ali é aquela pessoa. Então, o que a assinatura digital ela vai fazer? Ela vai provar que é aquela assinatura daquela pessoa, que houve realmente uma manifestação de vontade, e muitas vezes ela ainda prova o horário local, porque existe a possibilidade do que se chama carimbo do tempo, que vem sendo incluso junto e fala, então, por exemplo, a Andréia fechou um contrato com a empresa X no dia tal a tal hora. Como que ele pode certificar isso? Ele pode certificar porque tem uma certificadora, uma entidade que é regulada pelo ICP, que passa por todo um processo que fala essas duas senhas são as senhas da Andréia para o CNPJ ou para o que for o documento que ela utilize, no nosso caso a OAB. E isso vai realmente trazer uma credibilidade para o documento, você tem toda uma regulamentação. Hoje são poucas as empresas certificadoras, elas passam por um processo muito sério. Então, esse é o contrato que realmente traz a garantia. O contrato que a gente faz no dia a dia de sites não nos traz uma garantia muito grande, mas ele existe e todos nós estamos fazendo o uso dele. Outra possibilidade que a gente tem são algumas outras tecnologias que vêm sendo utilizadas. A tecnologia biométrica, né, que é voz, exame de retina, escaneamento de impressão e palma de mão. Essa semana, inclusive, saiu na Exame falando que a Samsung está querendo trazer para o Brasil o Samsung Pay. Já existe nos Estados Unidos tanto a Samsung quanto a Apple. E como que funciona? Você cadastra os seus cartões de crédito nesse aplicativo deles, e que eles dizem que é uma área segura, e nessa área segura você também põe sua impressão digital. Aí sempre que você vai, por exemplo, à padaria comprar pão, você leva seu celular em vez do cartão, encosta na máquina dele através do Bluetooth, põe o seu dedo na tela do seu celular e ele lê e está autorizando aquela compra. No Brasil, eles mesmos estão falando que tem algumas dificuldades. Uma é a dificuldade natural que a gente fala dos bancos. Isso faz parte, né? A gente sabe que tem uma dificuldade. Outra é que hoje a gente tem só, acho que 1 ou 2 tipos de aparelhos que existem no Brasil que permitiriam essa tecnologia, então não seria uma coisa do dia para a noite, mas é algo que está surgindo, já está começando a ser utilizado nos Estados Unidos, que é
o modelo para essas novas tecnologias, então existe a possibilidade de criar e vai trazer uma certa garantia, porque você tem, de um lado, a impressão digital, mas a gente ainda tem um certo medo. Eu digo por mim, já fui vítima de roubo, já fui vítima de furto de celular, a gente sabe quanto que isso te deixa vulnerável num país em que esses meios eletrônicos, né, esses smartphones são muito visados. Mas, quem sabe um dia, e isso seria um contrato, você estaria fazendo o contrato, seja com o padeiro ou com o supermercado do dia a dia, de uma forma mais garantida do que simplesmente um cartão que você passa, né? Antigamente, devem lembrar que antigamente a gente passava o cartão e assinava, isso já foi mudado para as senhas, que já deu uma garantia maior, e isso seria uma outra possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Foi a primeira vez que eu vi a sinalização de uma possibilidade disso vir para o Brasil. Seria algo inédito, porque países muito próximos a nós, falando tecnologicamente, como Índia, Rússia, não tem essa possibilidade. Eles começaram a ventilar isso no Brasil, mostrando porque nós hoje somos um dos principais usuários de smartphone do mundo. Então, a gente deve ter uma tendência aí para essas novas tecnologias. Bem, criptografia é o que a gente hoje vive nos e-mails, principalmente e-mails corporativos, e ela tem dois tipos. A simétrica, que utiliza uma senha chamada chave privada, e tem o emissor e o receptor. Então, você envia o documento e uma senha. Aí, geralmente, você vai mandar a senha por outro meio, e aí a pessoa entra com aquela senha e vai conseguir ter acesso ao documento. Isso garante uma certa credibilidade, mas a gente sabe que a criptografia para os hackers é muito fácil de ser quebrada. E a assimétrica é um pouquinho melhor, porque ela utiliza duas chaves, uma privada e uma pública. Aí você tem uma garantia maior, porque você vai ter a possibilidade de algo público, que é o que a gente estava falando do caso da assinatura digital. Porque na assinatura digital você tem essa entidade certificadora que vai ter a chave pública. Então aí eu estou falando um pouquinho sobre, a gente já mencionou aí da assinatura digital, que é uma operação matemática, usando algoritmos de criptografia assimétrica, e que ela é válida no Brasil, já que a gente tem até hoje não foi regulado por lei, mas essa medida provisória, então, está válida. Aqui está como 2002.200/1, mas ela já é /2, tá? E você tem o certificação digital, que atesta a titularidade e a validade daquela chave pública. Então, a assinatura digital está em conjunto com o certificado digital. E aí, como que é esse documento? Qual que é o valor probante? O que eu vou trazer como prova? Então, nós temos algumas condições. Primeiro, para que um documento digital possua a mesma equivalência probatória de um documento tradicional, você vai ter que ter requisitos de segurança, porque se você não tem a assinatura, hoje qual que é a grande segurança que você tem? É o reconhecimento de firma de um contrato, né? O cartório hoje reconhece que aquela assinatura ali é da Andréia, então é isso que você tem hoje. Então, o que você teria de distinção se você não teria o cartório te reconhecendo aquela validade? Não existe uma disposição sobre isso. Eu gosto muito dessa prova, tá? Algumas jurisprudências vêm utilizando isso como meio. Ainda é um projeto de lei, mas que parece razoável no caso concreto, que seria o quê? O titular tenha sido pessoalmente identificado pela autoridade certificadora. O que eu estou falando? É o nosso exemplo. Você vai lá fazer o seu atestado da OAB, você passa por toda uma documentação, a OAB, como a entidade certificadora, ela fala, essa pessoa que está fazendo esse documento agora é a Andréia. O titular haja reconhecido ser o detentor da chave privada correspondente à chave pública para a qual tenha solicitado. Você vem aqui, solicita, e daí você cadastra uma senha, que é a sua chave privada. Então, você vai ter a chave pública e a privada, as duas com acesso dentro do seu ECPF ou da sua OAB. Em que tenham sido arquivados registros físicos comprobatórios dos fatos, e assinados pelo titular. Quando você vem aqui fazer a sua assinatura digital, você tem que entregar um monte de documento e, além disso, você tem que assinar em vários lugares. Isso fica sob a custódia da OAB ou Serasa, ou que for a entidade que você utiliza, e a qualquer momento isso pode ser solicitado. Então, imagina numa questão judicial, o que vai acontecer? Eu assinei esse contrato eletrônico, não assinou. Vai ter que chamar essa entidade certificadora, ela vai trazer toda a documentação para comprovar que efetivamente aquela pessoa é aquela pessoa. Tá? Isso, como eu disse, não existe, é um entendimento técnico, existe nesse projeto de lei, o 4.906 de 2001, e vem se mostrando como lógico e aplicável nas poucas jurisprudências que a gente já teve até agora. É muito pouco, porque ainda não tivemos, ainda bem, como o volume é pequeno desse tipo de contrato, a gente ainda não teve nenhum grande problema. Bem,
Aí vamos falar um pouquinho, já existe essa aplicação? Então, o contrato de câmbio hoje, ele já prevê o Bacen a possibilidade de que ele seja feito por meio eletrônico, esse contrato eletrônico. É o primeiro grande contrato eletrônico que a gente tem. A gente tem uma circular, que é a 3.401, lá de 2008, que já autorizava isso. Ele autoriza o uso da assinatura digital em contrato de câmbio. Então, desde 2008, as grandes empresas, elas utilizam dessa forma para fazer o contrato de câmbio com o banco. Porque o que acontece? Imagina uma empresa, uma importadora. Imagina o volume de contratos de câmbio que ela precisa fazer por dia. Cada produto que chega, ela tem que fazer um câmbio para fazer a adequação da importação, né, da nacionalização daquele produto. Como que era? Era inviável. Os bancos mandavam para essas grandes empresas 70, 80 contratos por dia. Então, criou-se essa circular permitindo. Esse foi o primeiro exemplo disso. Hoje se usa, é muito comum nas grandes empresas, principalmente as importadoras. E aí, o que acontece? O Banco Central, através dela, reconhece que é válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de certificados digitais emitidos no âmbito do ICP Brasil. Aí você tem uma carta circular, que é a 3.134, e uma circular, que é a 3.234, as duas de 2004, que tratam sobre isso. Então, você vê que, no caso dos bancos, a gente já está falando de uma coisa muito antiga. A gente começou em 2004, 2008 realmente confirmou que aquela assinatura é válida, e é algo que se faz no dia a dia, muito comum. Quem trabalha com Comex e pode conversar nas empresas vai ver que isso é algo que, muitas vezes, a própria pessoa que está operando não se dá conta do que está acontecendo. E o que eu vi em algumas empresas, e me preocupa bastante, é que você tem um representante legal da empresa, que é a pessoa que tem, é o ECPF nesse caso, tá? Ele tem o ECPF dele vinculado à pessoa jurídica. E ele simplesmente pega aquele ECPF e entrega para alguém lá de comércio exterior, ou do financeiro, dependendo da empresa, e a pessoa está fazendo. No início, em 2008, era assim, não tinha outra opção. Depois, com as regulamentações, o que aconteceu? Hoje se permite fazer um outro tipo de ECPF, que é o do procurador. Isso é muito importante. Quem atua com empresa tem que tomar muito cuidado para que as empresas, principalmente a de pequenos e médio porte, que estão começando a fazer importação, não caiam nessa. Porque hoje o funcionário está ali, amanhã vai embora e pode fazer um contrato de câmbio de milhões. E está com o CPF e a senha. E não tem como você dizer que não. Então, você faz para aquele funcionário, ele é um procurador da empresa apenas para aquele ato. E aí você consegue ter a responsabilidade. A gente já viu algumas situações de ter empresas que teve 2, 3 milhões em contratos de câmbio que depois viraram contrato e, é claro, a pessoa sumiu. Então, essa é uma coisa que ainda a gente consegue ver no dia a dia, muita empresa sem esse conhecimento de algo que é muito simples. É só ir num cartório, tem que ser um instrumento público, fazer a procuração para a pessoa que você decidiu, a empresa decidiu do financeiro, geralmente é no financeiro, e aí você faz um certificado digital para aquela pessoa. E aí essa pessoa vai ter limitação, ela vai trabalhar com esses contratos de câmbio. Então, é algo muito importante, você consegue cancelar a qualquer momento isso, e você tem um controle, né? Então, você sabe que aquela pessoa está sendo a responsável. Isso é algo que a gente vê que é um dos pontos, é o único ponto que deu problema, tá? Nesse contrato, vamos chamar o primeiro contrato eletrônico brasileiro. Fora isso, vem sendo muito bem sucedido. Aí a gente tem também um provimento aqui de São Paulo, da Corregedoria, o 28 de 2005, ela fez uma autorização para os contratos eletrônicos. Isso daqui foi em 2010. Ela falou: os contratos de câmbio podem ser recepcionados por meio eletrônicos, desde que realizada em qualificação, conferência das assinaturas digitais, com emprego do aplicativo CADIC, que é um aplicativo do Bacen, observadas as instruções. Aí ele cita as instruções lá de 2004 que eu mencionei antes. Por quê? Porque os primeiros contratos começaram-se a questionar algumas empresas. Isso é válido, não é válido, não tem previsão. E tinha um impacto em São Paulo por causa da previsão da Corregedoria, das normas da Corregedoria, porque, como eu disse, os contratos até aquele momento funcionavam como? Se você leva a cartório e reconhece a firma. E aí ela falou: não, para o contrato de câmbio você não precisa dessa operação. Fazendo o contrato através... Na verdade, o que ele está falando aqui é ICP Brasil. É que quando foi feito isso, ainda não existiu ICP Brasil. Então, mas é isso, o CADIC está ligado ao ICP Brasil. Então, a partir do momento que você fez o contrato de câmbio através do ICP Brasil, ele é válido. Hoje,
eu não consegui localizar em nenhum estado que isso negue, embora São Paulo, que foi o primeiro, que é onde está a grande maioria das empresas, então teve essa coisa, teve que fazer essa alteração das suas normas da corregedoria. Bem, a gente falou da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Como que funciona? Esse consumidor, ele é um consumidor que a gente chama de super vulnerável. Então, não resta dúvida que para ele, principalmente nesse mercado virtual, em que ele não tem acesso a nada, que ele não tem barreiras geográficas, ele pode estar aqui no Brasil comprando um produto na China, que a gente sabe que é tão comum, ele é super vulnerável sim, e aplica-se o CDC com todo o cuidado, porque ele tem essa necessidade. E aí, o que acontece a aplicação do CDC? O contrato à distância, porque ele é considerado um contrato à distância, então a gente vai ter direito de arrependimento dos 7 dias, e ele é um contrato de adesão. Você não vai nas lojas americanas e manda um e-mail e fala, olha, eu li os termos e condições, eu quero trocar a cláusula 4, 5 e 8. Isso não existe, ou você aceita ou você não aceita. Então, ele é claramente de adesão. E aí você vai ter as consequências do CDC. O consumidor, aí, beleza, eu vou aplicar o CDC, eu vou alegar, e a gente tem uma questão, o consumidor brasileiro e o fornecedor em território estrangeiro. É o caso, por exemplo, da AliExpress, que tem hoje o mercado brasileiro seu maior consumidor e que está lá na China. E a gente pergunta, como que eu vou fazer? Eu não recebi o produto não estava certo, o que tenho de garantia? E aí a gente brinca que é a lei para inglês ver. Eu vou contar para vocês a historinha, como que a gente vai chegar à conclusão. A lei de introdução ao Código Civil, lá no artigo 9º, ele vai falar que se rege a lei do país em que se constituírem, no lugar em que residir o proponente. Então, a princípio, pela lei de introdução ao Código Civil, eu conseguiria aplicar a legislação brasileira. Aí o Código Civil, lá no 17, fala: para qualquer declaração de vontade, não terá eficácia no Brasil quando ofender à soberania nacional, à ordem pública e o bom costume. Beleza, não tem nenhum problema, a lei, ato de outro país. Então, se a lei dele é diferente, eu aplico a minha lei. Que é o caso da China, que a gente sabe que tem uma lei sem nenhum direito, não vamos dizer nenhum, mas muito pouco direito para o consumidor. E aí eu tenho o CDC, que fala, o presente código estabelece as normas de proteção ao consumidor e interesse social, ou seja, ele se aplica ao todo. Então, a gente vai ter uma situação que, imagina que aquele termo que você falou, ok, ele tem um foro de eleição. Então, ela fala, olha, tem um foro de eleição falando que é a China, dando aquele exemplo. Se a empresa não tem representação no Brasil, é recomendável, sim, que as partes consigam, no caso que se não for um contrato, imaginando duas empresas, você consegue determinar um foro. Então, é válida, aí vamos lá na 335 do STF, a súmula, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato. Então, quando a gente tem duas empresas, uma empresa no Brasil e uma empresa, vamos falar em outro país, nos Estados Unidos, elas podem decidir que o foro de eleição vai ser a França, que é um dos países que dá maior privilégio às relações de consumo. Elas podem fazer isso e isso vai ser válido. Elas podem dizer que é o Brasil, elas podem dizer que é a China ou os Estados Unidos, que elas quiserem. Mas a grande questão é quando você está falando de relação de consumo, que não tem como eleger esse foro de eleição, ele já vem fixo. Aí o que o artigo 111 do Código de Processo Civil diz? A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes, mas essas podem modificar a competência em razão do valor e do território. O acordo, porém, só produz efeito quando constar de contrato escrito. E esse é um ponto que se diverge. O contrato eletrônico é um contrato escrito? O entendimento majoritário é que sim, que o escrito não é só aquele impresso, né? Porque a partir do momento que você deu um agree, um concordo naqueles termos e condições, ele tem um contrato escrito ali. Então, a princípio, para duas empresas, criar um foro de eleição é permitido sim, e não gera nenhum problema. Inclusive um foro de eleição terceiro que não seja o país das duas empresas contratantes. E aí o contrato de adesão, como que fica? Essa cláusula que dispõe, porque se você ler, por exemplo, da AliExpress, ela vai falar que a República da China é o país rival agora. Bem, o foro de eleição e o contrato de adesão. Vou citar para vocês algumas jurisprudências que eu acho que são interessantes. A gente tem um recurso especial que veio do Paraná, que é o 379949. Ela entendeu, e depois essa é a primeira de uma decisão que tem várias nesse sentido. Se no momento da celebração a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e a consequência, se a prevalência de tal estipulação resultar em vulnerabilidade especial de acesso ao judiciário, que é óbvio, eu não vou para a China por causa de uma blusa,
Se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto o serviço com exclusividade por determinada empresa. Então, esse contrato, esse exemplo que eu estou dando, é um contrato de adesão. Está claro os 3 pontos. Isso aqui eu acho que é muito interessante para você provar o que é um contrato de adesão, né? Ele é muito claro nesse sentido e é algo que a gente pode usar muito no nosso dia a dia para quando a gente for falar de contrato de adesão. É uma decisão muito interessante e muito bem feita, traz muitos subsídios aí para uma ação. E aí, o contrato que não tem foro de eleição, ou que tem aquele foro de eleição que não tem validade, a gente vai usar as nossas normas do Brasil. O Código de Processo Civil, vamos usar o 88.3. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Imagina, a obrigação tem que ser cumprida aqui, ele vai me entregar a roupa aqui. Então, pelo 88.3, ainda que o contrato dele não fale onde vai ser, ou que fale que é a China, eu posso aplicar o Brasil para essa execução. Aí a lei de introdução ao Código Civil, lá no parágrafo 1º do 9º, fala: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será essa observada. E, o mais importante, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 101, no inciso 1, fala: a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Daí o que a gente conclui? Se o produto, por exemplo, tem que ser entregue no Brasil, esse vai ser o foro aplicável. Se eu contrato com uma empresa que tem um escritório, ainda que tenha somente um escritório administrativo no Brasil, perfeito, não tenho problema, eu tenho um escritório, eu consigo fazer a citação dessa empresa e responder. Mas quando eu contrato com uma empresa como a AliExpress, que não tem nada no Brasil, como que fica essa situação? Ele não tem representante no Brasil. Não sei se alguns dos senhores vão lembrar, aconteceu esse problema sério com a Google. A Google, durante muitos anos, não teve representação no Brasil. Ela já tinha uma importância no Brasil. O Facebook aconteceu a mesma coisa. Você não tinha como executar. Essa é a realidade. Porque se você não tem ninguém representando... A gente teve uma situação muito interessante. A Google deu poderes para um escritório, um grande escritório de advocacia. Isso lá por 2008, 2009, acho que até antes dela entrar no Brasil. E aí ficaram sabendo disso porque era uma questão, eu não lembro se era do CAD, era algum órgão administrativo, acharam essa procuração e começaram a citar a Google naquele escritório de advocacia, dizendo, era uma procuração adjudicial de negócio, então era uma procuração ampla, dizendo que ele tinha poderes. E os juízes, o TJ São Paulo aceitou em vários casos isso. Então, foi o primeiro caso de uma empresa que não tinha esse representante no Brasil, mas ele tinha o que se chamou de um representante, que era aquele escritório de advocacia, e é um precedente muito importante, tá? Eu acho que essa também é uma ideia de que tentar localizar se a empresa tem algum representante legal. Porque se ela está atuando no Brasil, muitas vezes ela vai ter alguma questão tributária, alguma coisa nesse sentido, e aí ela acaba tendo que ter um contrato com o escritório. Por outro lado, os grandes escritórios a trabalhar com essas empresas descobriram que elas não podem fazer a procuração padrão. Então, elas fazem uma procuração bem restrita àquele processo. Então, o que a gente vem enfrentando com algumas outras empresas que ainda não existem no Brasil é exatamente isso. Agora, a procuração já não é mais tão genérica como era. Mas vale a pena fazer essa busca se tiver algum problema enfrentando nesse caso. Aí, um pouquinho mais sobre jurisprudência. A gente tem esse agravo de instrumento lá do Rio Grande do Sul e um do Rio de Janeiro. Eles falam basicamente o seguinte: a cópia digital de contrato eletrônico registrado no RTD com certificação eletrônica é válida. Eles trouxeram uma nova informação. Eles fizeram um contrato eletrônico e registraram no RTD, que é no registro de títulos e documentos. Essa eu acho que é uma forma muito interessante e hoje é um modo seguro. Como a gente não tem ainda uma regulamentação específica, quer fazer o contrato eletrônico, faça então o registro no RTD. O grande problema é que isso é caro. Então, acaba se tornando inviável. Mas imaginando que você tem duas empresas em países distintos de um contrato milionário, a minha recomendação hoje olha, não dá para fazer, vão fazer o contrato eletrônico, faça com certificados digitais e faça o registro dele no RTD. Hoje ainda é impossível você fazer isso para contratos pequenos, porque o valor vai ser maior do que, muitas vezes, a própria negociação. Esse é um outro acórdão, bem de 2013, já um pouquinho antigo também, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu acho que tem embasamento, elas são muito bem feitas.
ele falou de algo muito interessante. Ainda que se trate de contrato celebrado por meio eletrônico, compete à instituição financeira informar os encargos, a especificação das prestações e o saldo atualizado do débito. Na hipótese, constando que tais dados foram disponibilizados administrativamente ao correntista, improcedente o pedido. O que acontece? Você vai lá no caixa eletrônico e pisca aquele negócio. Faça um contrato de empréstimo hoje. Você está fazendo um contrato eletrônico ali. E você deu ok, e o que o banco deve fazer? A recomendação do Bacen é que eles disponibilizem na sua linha online, que você tenha quais são essas condições e você possa acessá-las a qualquer momento. E essa decisão foi a primeira decisão, vindo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é muito consumerista, falando que sim, se tiver lá na minha web page do banco, isso é válido. Então, não é que você tem que... Porque imagina, ele vai imprimir um extratozinho na hora que você vai dar o contrato desse tamanho, com todas as normas. Não. O que ele vem entendendo é que, se eu questionar, qual é os meus encargos? Ele vai ter que disponibilizar esse documento. É algo interessante. Aqui em São Paulo também já tem algumas decisões nesse sentido, mas tem decisões entendendo que não, que tem que ser no momento da contratação. Mas eu acredito que a tendência é que fique nesse sentido, porque... você tem que disponibilizar a ele, né? Não diz o momento exato. Esse outro é um recurso inominado do Mercado Livre, que a gente tinha comentado, do problema que a gente tem. E ele fala o seguinte, ele é lá de 2011. Contrato eletrônico interativo, prestação de serviço, é um contrato de adesão à aplicação do CDC, determinando o estorno da tarifa administrativa. Essa é uma tendência que ocorre, porque... existe essa, quer dizer, se eu não tive a compra, como que eu vou fazer a sua tarifa? Né? A discussão você tem duas discussões com o Mercado Livre. Uma é a tarifa que ela cobra, e muitas vezes ela cobra das duas partes. Quando ela cobra das duas partes, aí não tem jeito, ela é responsável, ela atende. Esse é um caso nesse sentido. O que ela começou a mudar as regras? Ela só cobra do vendedor, ela não cobra mais do comprador. E aí, com isso, ela tenta se eximir de culpa, e aí começou a ter jurisprudência no sentido de que ela realmente é isenta de culpa. Aqui eu trouxe para vocês, na verdade, alguns sites mostrando que existe já alguns sites trabalhando com essas carteiras de contrato. Então, por exemplo, esse é o comprova.com, ele faz todo o fluxo de assinatura. Então, já existem empresas que te trazem uma coisa que depois você tem o armazenamento do contrato por eles, ele faz um workflow. Então, eu faço o contrato, a outra parte valida, eu ponho minha assinatura digital, mando para a outra parte, ela valida, isso fica armazenado ali e as empresas vão ter direito, elas põem o carimbo do tempo. Então, é uma maneira de ter um gerenciamento dessa carteira de contratos eletrônicos. Ainda é um volume pequeno, existem algumas empresas, eu sei que a Unilever está trabalhando mais fortemente com isso. Então, você tem aqui a outra, que é a QualiSign, também é o mesmo estilo. Eu trouxe as duas principais só para os senhores conhecerem. Não tenho nenhum contato com nenhuma delas, é realmente só para saber que existe isso. Ela, por exemplo, ela vai enviar e-mails para quem você determina, informando do contrato. Ela pode, inclusive, depois, quando o contrato está para ser renovado, informar também. Então, não é só a parte da assinatura digital, mas todo o controle do contrato. Ela está explicando, ela faz o workflow da assinatura, ela faz a gestão dos documentos, a digitalização. Então, eles servem para pessoa jurídica e física. Depois, se quiserem dar uma entradinha, é interessante até para ter uma ideia. Por fim, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Marco Civil da Internet, porque tem um impacto no nosso dia a dia. Ele é bem novo, ele está aí com 1 ano e pouquinho de vigor. O que a gente tem? A gente teve o grande ponto, que é a neutralidade da rede, que foi muito discutido na época. Ele foi aprovado, a rede é neutra. O que significa dizer que a rede é neutra? Por que teve essa grande discussão da neutralidade da rede? Só para deixar claro para os senhores. O grande ponto é que nos Estados Unidos, onde a gente tem a grande liberdade de expressão e de possibilidade do ir e vir amplo, o que acontecia o que acontece nos Estados Unidos? Empresas como a Netflix, elas têm uma rede que acessa muito mais rápido do que qualquer outra. Então, qualquer coisa que chega pela Netflix, ela vai para esse mundo subterrâneo da internet, porque embora a gente pense nas nuvens, o mundo da internet é subterrâneo, é marítimo, ela vai por uma rede muito mais rápida. E era isso que não se queria. Por exemplo, eu estou acessando o meu e-mail, eu vou na mesma rede. Então, hoje no Brasil, a neutralidade de rede. Eu entrei na rede, vai aonde tem espaço.
Não vai ter uma rede exclusiva para alguma empresa que paga muito. Isso é algo muito importante, que foi um grande avanço para o Brasil, que é o que já se entende na comunidade europeia. A disponibilização dos dados dos usuários pelo provedor. Esse foi um ponto de muita discussão, porque a gente tinha o Ministério Público, principalmente, fazia muito uso, delegados de polícia iam lá e pediam os dados daquele usuário. Então, por exemplo, eles chegavam na Google por causa do Gmail, no Microsoft por causa do Hotmail, pediam os dados e eram informados. E essas empresas muitas vezes se negavam, dizendo que só uma ordem judicial, principalmente aquelas oriundas da comunidade europeia, que já tem legislação prevista nisso, falando, olha, não posso, e tinha uma briga. Então, agora a lei veio e falou, quer ter a informação, é ordem judicial. Isso deu um certo problema, porque os delegados de polícia e o Ministério Público têm que ir ao juiz pedir essa ordem. E, em compensação para as empresas, trouxe esse resguardo de que a ordem é judicial. A gente sabia que tinha muito abuso, a pessoa nem chegava a fazer uma queixa ou uma denúncia conforme o caso, e já iam fazendo essas verificações, né? E principalmente quando a gente fala de e-mail, tem muito sigilo da informação, né? É complicado você ter isso disponibilizado en passant. Eu, pessoalmente, acho que foi uma boa opção, mas é muito criticado, principalmente pelo Ministério Público. Aí eles falaram o seguinte, guardar a informação. Esse era um ponto que a gente tinha um problema muito grande. A pessoa entrava na justiça, pedia informação, e aí a Microsoft, a Google, a Facebook falava, mas eu não tenho mais a informação, eu deletei. Agora tem uma obrigação. O provedor de conexão, que é, por exemplo, a Telefônica, a Vivo, ela vai ter que guardar essa informação por 1 ano. Já o aplicativo, o Facebook, a Google, vai ter que guardar por 6 meses. Por isso, é um prazo pequeno. Isso foi uma das grandes críticas. Foi solicitado na época pelas instituições de proteção ao consumidor 5 anos. Então tem que ser muito ágil para entrar com a ação. Porque o que a gente teme, principalmente essa dos 6 meses, é que se você não tiver uma liminar, muitas vezes 6 meses vai ser o tempo que o juiz vai demorar para analisar o seu pedido, né? Então tem que pedir liminar nesses casos, dizendo a urgência e usando exatamente a lei, que precisa ser urgente porque a lei só te garante 6 meses. E o provedor de aplicação, a responsabilidade dele, ele é responsável pelos dados, apenas se notificado judicialmente e não faz. A ordem deve ter a identificação clara e específica do conteúdo. Essa cláusula é basicamente um pedido da Google por causa do YouTube. Eles conseguiram praticamente 100% da redação que eles desejavam. O que aconteceu nesse caso? Todo mundo vai lembrar de questões como da Cicarelli e o YouTube. Ela ganhou uma ordem judicial, Xuxa também teve a mesma situação. E o que acontecia no dia a dia? Alguém postava o vídeo de novo, alguém posta o vídeo de novo. E a YouTube fala o seguinte, olha, eu uso meios para procurar, se tiver o nome Xuxa pedófila, ou Cicarelli, praia, alguma coisa assim, eu uso e começo a bloquear. Mas eu não consigo controlar o que as pessoas colocam na rede. E isso foi um grande debate. Ele tem ou não tem responsabilidade pelo que se coloca na rede? E o entendimento através disso é que não, ele não tem essa responsabilidade. Então, o que acontece? Imagine que um caso como, por exemplo, o da Xuxa, que foi um caso que ela perdeu da Google. Exatamente, a decisão judicial foi antes da norma, e a norma aplicou o que aconteceu ali. O juiz, ela entrou com uma ação falando, olha, eu quero que tire o vídeo dela com o menininho, que foi um filme que ela fez. E mandou tirar. O juiz falou, tire. E aí o que aconteceu? Ela não era clara e específica, o que o juiz entendeu? Você vai mandar todos os links que tem. Então, hoje, como que funciona? O advogado dela, a estação já tem 10 anos, ele tem um estagiário que só faz isso. Ele passa todo dia olhando os links e aí se manda para o juiz a solicitação. Juiz, esses links têm que ser bloqueados. O juiz manda a ordem para coisa. Na verdade, hoje a Google até já facilitou, ela já recebe essa determinação direto da Xuxa nesse sentido. Mas ela não ganhou a indenização, ela conseguiu só isso. Mas pela lei agora é clara e específica. O que eles querem dizer com clara e específica? É a indicação de qual é o link. Então essa obrigação acabou sendo da pessoa. Isso é complicado porque a gente sabe que é uma consequência aí do dia a dia da coisa. Bem, aqui eu estou falando um pouquinho das leis. E última coisa para falar para os senhores, esses dias eu acho que talvez alguns tenham visto sobre... A gente tem uma legislação nos Estados Unidos que chama Safe Harbor. É uma legislação que acontece. A gente tem um problema muito sério. Deixa eu voltar aqui.
A legislação americana, ela é muito distinta da legislação da Comunidade Europeia. Qual que é a principal distinção que você tem hoje? Nos Estados Unidos, você tem a primeira emenda, que tem a liberdade de expressão. E com base nisso, você pode tudo na internet. Se tiver algum problema, se você ofender alguém, aquela ofensa vai ser resolvida civil ou criminalmente, se aquele ato constituir criminal. Mas você pode fazer o que você quiser. Na Comunidade Europeia, você tem uma restrição gigantesca. Você tem problemas de ética, de política, de saúde. Então, você tem realmente como que eu posso dizer, uma privacidade que é garantida. O que aconteceu que gerou essa lei? Em boas partes dos estados da Comunidade Europeia, começando pela Alemanha, eles falam o seguinte, que não se pode fazer nenhuma apologia a itens nazistas. E pessoas da Alemanha e da França iam a um site americano comprar produtos com nazistas, com a suástica e não sei o quê. E aí eles tiveram que tomar um acordo. E aí, o que a gente vai fazer? Esse é um ponto, e vai ter muitos outros pontos no mesmo sentido. Como que a gente vai resolver essa situação? E a resolução desse problema se optou através dessa lei. Então, tudo que vem da comunidade europeia, tudo que é americano e que vai para a comunidade europeia, ela tem um sigilo, um cuidado maior. Essa lei estava tudo muito bem, até que uma pessoa, um austríaco chamado Schneitz, se eu não me engano, desculpa, meu germânico é péssimo, ele entrou com uma ação no TGE, o Tribunal de Justiça Europeu, falando o seguinte: o Facebook ofende a legislação que nos garante, a legislação que garante esse sigilo das informações americanas para cá. E o Tribunal de Justiça o Tribunal de Justiça Europeu, há coisa de 2 semanas, falou: sim, essa legislação não é mais suficiente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter mudanças. E isso é importante, acho que, para a gente, porque a gente está com vários projetos de lei para mudar o Marco Civil. E dessas mudanças, que é o que está em discussão na Câmara, é exatamente sobre isso. Sobre a gente seguir uma legislação semelhante à legislação da comunidade. A gente tem projetos de privacidade que já estão no Congresso desde 2008. Infelizmente, eles sinalizam que vai para frente e não vai. Enquanto isso, a gente está aí no mercado americano. Eu tenho um colega da área de marketing que trabalha com Big Data e ele fala assim: não existe almoço grátis. Eu acho que é isso que a gente tem que ter hoje em mente. Essa é a nossa situação. Entrou na rede, aquela informação, você não tem controle sobre onde ela vai parar. Por mais que você use a privacidade, isso é importante você usar a privacidade que existe em sites, ainda assim elas podem vazar. Usando a privacidade, por exemplo, de acesso, você tem uma garantia maior se houver aquela informação vinculada, mas ainda existe sim. Então é um tema novo e a gente, infelizmente, ainda está caminhando. Bem, é isso. Gostaria de agradecer a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.